Capitalismo, socialismo, são tantas ideologias que podem nos influenciar na maneira como compreendemos o trabalho, mas nessa pregação eu quero ajudar você a entender como a sua relação com Deus pode influenciar a sua perspectiva sobre trabalho. Deus abençoe, assista a mensagem. Eu falo com vocês sobre a aliança de Deus e o nosso trabalho. Amém? A aliança de Deus e o nosso trabalho. Muitos brasileiros cruzam o oceano sonhando com uma vida melhor nos Estados Unidos. Quem concorda comigo? Levante sua mão. Todos nós, amém? No entanto, grande parte deles enfrenta o primeiro choque. E esse choque nem sempre tem a ver com o idioma ou com o rigor do inverno, mas com o comportamento dos seus próprios compatriotas no ambiente de trabalho. Muitas vezes, na ânsia pelo enriquecimento ou pela pura sobrevivência, muitas vezes no contexto brasileiro na América, a lógica do reino de Deus é substituída pela lei do mais forte. E a exploração, ela começa muitas vezes a fazer parte da nossa convivência. É comum nos Estados Unidos você ver patrões e muitas vezes gente que faz parte de igreja usando o trabalho para reter o salário de uma pessoa que acabou de chegar, que nem sempre tem documento, e usa dessa situação imigratória para maltratar o seu empregado, para reter o seu salário. Muitos usam até a expressão, não, eu vou te apadrinhar, mas usam ela de maneira injusta, para pagar menos do que o salário digno de uma pessoa legal, sobrecarregando essas pessoas com horas de trabalho e até com ameaças veladas. Só que a desonestidade, gente, no contexto imigratório, não acontece só de cima para baixo. Às vezes ela acontece também de baixo para cima. Nós vemos muitas vezes funcionários que logo após serem abraçados e aprenderem um serviço, roubam os seus patrões, roubando os seus clientes. Ou seja, eles se voltam contra a mão que se estendeu. Mentem quando vão prestar informação a respeito do seu trabalho. Dão aquele famoso migué. E deixam muitas vezes o empregador em uma situação de prejuízo, simplesmente abandonando o trabalho sem um aviso prévio. Estou falando alguma coisa que vocês não conhecem? Todo mundo sabe o que eu estou falando, sim ou não? Sim ou não, gente? A gente vê acontecendo na América carros que são vendidos com problemas maquiados, aluguéis superfaturados de sublocação, irmãos processando outros irmãos no tribunal americano por questões financeiras. E, infelizmente, a igreja acaba ignorando o ensino tão claro de Paulo em 1 Coríntios capítulo 6, verso 1 ao 7. Que é a maneira como nós envergonhamos o nome do Senhor diante do mundo por não sermos fiéis a Ele na maneira de lidarmos com os nossos problemas. Vamos ler esse texto? Abra lá comigo, por favor, 1 Coríntios capítulo 6, dos versículos 1 ao 7. Eita glória! 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 1 ao 7. Olha o que Paulo diz. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? Vocês não sabem que os santos vão julgar o mundo? E se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância?
Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas dessa vida, designem para vocês juízes que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Digo isso para envergonhá-los, diz Paulo. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre um irmão e o outro? Mas ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante dos descrentes. Qual que é o problema aqui? O problema é o irmão tentando procurar ajuda no tribunal externo para resolver o seu problema? Não, o problema aqui é nós não percebemos, e quando nós fazemos isso, nós envergonhamos o nome do Senhor. Nós envergonhamos o nome de Deus diante dos descrentes, mostrando para eles que no nosso modo de proceder, nós não somos nem um pouco diferente das pessoas que não têm Cristo na vida. Vocês estão me ouvindo, gente? Vocês estão aqui, pessoal? Sim? O interessante, gente, é que o Novo Testamento mostra uma situação muito clara em que Paulo se coloca para resolver um conflito entre um irmão e alguém que o deu prejuízo, né? E como Paulo ele procura mediar essa situação entre eles. E eu queria muito que vocês abrissem lá comigo. Nós vamos ler a carta de Paulo a Filemão, é um capítulo só, mas essa carta aqui, gente, ela é um estudo de caso assim muito claro de como um cristão no meio de uma situação de injustiça deveria proceder para com um outro cristão. Abra lá comigo, por favor. Filemão capítulo 1. Nós vamos ler o capítulo todo, ok? Filemão capítulo 1, a partir do versículo 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e ao irmão Timóteo. A você, Filemão, nosso amado cooperador, e a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês graça e paz da parte do nosso Deus e Pai e do Senhor Jesus Cristo. Versículo 4. Sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de vocês em minhas orações, porque eu ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Eu oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor tem me dado grande alegria e consolo, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Presta atenção. Por isso, mesmo tendo em Cristo, diz Paulo, plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo a você em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes era inútil, né? A palavra, o nome Onésimo significa exatamente isso, gente, inútil. Ele antes era inútil para você, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando ele de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Eu gostaria de mantê-lo aqui comigo para me ajudar em seu lugar enquanto estou preso por causa do evangelho. Mas eu não quis fazer nada sem a sua permissão. Para que qualquer que for, né, que você fizer, faça-o de maneira espontânea e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo para que você o tivesse de volta para sempre, e não mais como escravo, mas muito além de escravo, como um irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto quanto pessoa como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo
a mim. Olha, se ele te prejudicou em algo, ou deve alguma coisa, olha o que Paulo diz: põe na minha conta. Eu, Paulo, escrevendo de próprio punho, estou dizendo: eu te pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Alguém pode dar uma glória a Deus? Pelo amor de Deus, gente. Reanime meu coração em Cristo. Escrevo de certo que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês. Paulo termina dizendo: Epáfras, o meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, os meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Gente, o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui é que o Filemão tinha um servo, um trabalhador. E o que parece aqui é que esse servo, de alguma forma, o que ele fez? Ele lesou o seu patrão. E ele foge, né? Por causa do prejuízo que ele havia causado, ele foge. Porque dentro da cultura romana, só para vocês terem ideia, dentro da cultura romana, o Filemão tinha o direito ou de pegar, sabe aquele selo que o pessoal usa para marcar boi? Sabe? Como é que chama aquilo? Ferro de marcar boi. O Filemão tinha direito de pegar um instrumento daquele e marcar Onésimo para sempre, aonde ele quisesse, para mostrar que ele era um escravo corrupto, que ele não tinha feito uma boa ação. Ou se ele quisesse, ele também tinha o direito de requerer a morte dele por crucificação. Só que na sua fuga, o que aconteceu? O Onésimo foi capturado. E sendo capturado foi para onde? Em Roma, preso. E quem que era o companheiro de cela dele? O apóstolo Paulo. Paulo era o companheiro de cela do Filemão. E quando o Filemão entrou, o Paulo evangelizou ele. E vocês têm que lembrar que o Paulo, preso em Roma, estava velho, precisando de cuidados. Então, a evangelização levou o Onésimo à conversão. E o Onésimo, pela gratidão à pregação do evangelho através de Paulo, falou assim: cara, eu não posso fazer outra coisa senão cuidar de Paulo agora na sua velhice. Vocês estão me ouvindo, gente? Só que quando Filemão descobriu, né, que o Onésimo estava preso, quando o Filemão descobriu que o Onésimo estava juntamente com o Paulo, requereu a sua restituição. E Paulo poderia ter dito assim: não, deixa ele aqui, ele está sendo muito útil para mim, eu estou vendo, estou precisando dele mais do que você. Mas o Paulo vê nessa situação uma oportunidade maravilhosa. Qual que é a oportunidade que ele vê? De gerar uma reconciliação entre duas pessoas que tiveram um relacionamento quebrado por questões de trabalho. Pelo amor de Deus, vocês estão me ouvindo, gente? E o Paulo fala assim: tá bom, eu vou mandá-lo de volta para você. Só que eu tenho uma recomendação. Eu tenho um pedido a fazer. Paulo diz: olha, eu poderia obrigar, eu poderia mandar, amém? Mas eu não vou apelar para a minha obrigação, eu vou apelar para o amor. Vocês estão me ouvindo, gente? Não, pelo amor de Deus, essa história é maravilhosa. Então Paulo começa preparando o terreno, preparando o coração de Filemão para o retorno de Onésimo. Vocês estão aqui, gente? E aí, quando Paulo termina de preparar o coração, Paulo vai desconstruir o padrão antigo para estabelecer agora um novo padrão. Ele diz assim: olha, antes, Filemão, você o tratava como um inútil, mas agora você vai tratá-lo como alguém útil. E mais do que isso, você nem vai tratá-lo mais como seu funcionário, não. Você vai tratá-lo como um irmão em Cristo. Nossa, pelo amor de Deus. Gente, vocês estão vendo o que Paulo está fazendo? Ele está mudando a estrutura social da época, dizendo: olha,
mais do que oferecer a ele dignidade, pelo fato de ele ser o seu empregado, você vai oferecer a ele uma dignidade ainda maior, pelo fato de agora vocês estarem debaixo do mesmo sangue, por vocês estarem agora debaixo da mesma aliança e do mesmo favor, pelo amor de Deus. Vocês estão aqui, gente? Paulo diz, olha, eu sei que ele te deve. E Paulo está dizendo assim, ó, esquece a dívida. Paulo não falou isso. Vocês perceberam isso? Paulo falou assim, não, ó, esquece a dívida. Está tudo certo. Paulo falou, não, eu sei que ele te deve. E posso falar uma coisa? Não cobra dele não. Põe na minha conta. Vocês percebem que o Paulo está assumindo o lugar do próprio Cristo nessa relação? Porque não foi exatamente isso que Cristo fez. Nós tínhamos uma dívida para com Deus, porque criados para a sua glória, nós não cumprimos com a nossa responsabilidade de servi-lo, amém? A nossa responsabilidade de dar a nossa vida a Ele. E assim como Onésimo, a gente também fugiu. Mas assim como Onésimo, nós também fomos capturados e presos pelas garras do pecado, do mundo e do diabo, amém? Mas irmãos, assim como Paulo, teve esse encontro providenciado com Deus, com esse escravo fugitivo, um dia a graça de Deus também teve um encontro providencial com a minha e com a sua vida, para que de escravos fugitivos, nós pudéssemos ser tratados na mesa de Deus como filhos. Você pode dar glória a Deus por isso? E agora que Cristo nos restaura a mesa do Pai, Jesus fala assim, olha, esquece a dívida, finge que ela não existe. Não, Jesus fala assim, ele deve, Pai, não tem problema, põe a dívida dele na minha conta, porque eu vou pagar com a minha vida. Ah, pelo amor de Deus, eu vou pagar com a minha vida. Paulo termina, gente, esse caso, da prática do princípio que ele está nos ensinando lá em 1 Coríntios capítulo 6, dizendo para Filemon que esse exemplo vai se tornar um testemunho para a igreja de Deus. De tal maneira que Paulo diz, olha, eu quero ir até aí para que eu possa ver isso de maneira presencial. Presta atenção, gente. Para o empregado, o impacto da aliança, de Deus na vida dele, o impacto do evangelho, para Onésimo, a aliança com Deus não anulou o seu erro. Ele teve que voltar, ele teve que encarar o patrão, ele teve que assumir a responsabilidade pelo erro que ele cometeu. Por quê? Porque quem tem aliança com Deus não foge. Não foge dos seus compromissos. Volta para restaurar. Não é isso que Jesus fez quando ele encontrou com o cobrador de impostos? Todo mundo conhece essa história, amém? Como é o nome dele? Zaqueu? O pequeno homem que subiu num jambuzeiro bravo para ver Jesus, uma árvore espinhosa. Jesus falou assim, ô Zaqueu, desce daí, eu quero ir ter contigo. E quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, o Zaqueu falou, ô Jesus, o negócio é o seguinte, o senhor sabe que eu, estou filiado a um partido aí, Quem entendeu, entendeu. E o senhor sabe que eu já dei uns prejuízos complicados aí, Então o negócio é o seguinte, se eu lesei alguém, o que eu vou fazer? Eu vou pagar até 2 vezes mais. Jesus olhou para Zaqueu e falou assim, hoje salvação entrou nessa casa. Porque, gente, estar debaixo da aliança de Deus não significa que nós estamos livres para fugir dos erros que nós cometemos. Quem tem aliança com Deus não dá calote, não foge de dívidas, Não se esconde atrás de um falso, Deus já me perdoou. A aliança com Deus significa restituição. Reavemos os nossos erros. Mas a aliança de Deus também significa, para o patrão, ou para Filemon, que ele poderia agora abrir mão do seu direito legal de esmagar o funcionário. Por quê? Porque assim como Cristo foi misericordioso para com ele, não o esmagando, ele também pode ser misericordioso para com o funcionário que o prejudicou, estendendo a ele a graça que ele também recebeu. Filemon deve passar a olhar agora
para aquele que antes era sua ferramenta de lucro, como um irmão. Vocês estão me ouvindo, gente? Vocês estão aqui, gente? Porque é por isso que um cristão trabalha, não é, gente? Por que um cristão trabalha? Para ganhar dinheiro? Essa semana minha filha, ela falou assim, eu estava gravando uma aula em casa, foi muito legal. Eu estava gravando uma aula em casa para a faculdade que eu estou dando aula. E aí a minha filha falou assim, papai, eu quero trabalhar com você. E ela colocou a cadeirinha dela e o computador dela, a mesinha dela do meu lado. Queria trabalhar com o papai. Ela falou assim, não papai. Eu falei, não filha, deixa o papai gravar a aula aqui. Não papai, deixa eu trabalhar com você, porque eu preciso ganhar dinheiro. Eu falei, filha, a gente não trabalha para ganhar dinheiro. Ela virou para mim, papai, então para que a gente trabalha? Eu falei, a gente trabalha para fazer o mundo ser melhor. A gente trabalha para mudar o mundo. A gente trabalha para mudar a história das pessoas. O ganhar dinheiro é uma consequência. Nós trabalhamos porque nós entendemos que o trabalho faz parte da missão de ser um cristão. Deus nos envia para o mundo, amém, gente? E por meio do nosso trabalho, Deus faz o mundo ser um lugar melhor. Tem uma música do Marcos Almeida que, não sei se vocês conhecem, ele fala assim, quando eu não estou mudando o mundo, eu aproveito que é bom. Então, enquanto eu não estou mudando o mundo por meio do meu trabalho, então eu aproveito as coisas boas do mundo. Mas quando eu chego segunda-feira no meu local de trabalho, quando eu entro por aquelas portas, eu entendo que eu estou entrando ali para cumprir uma vocação, de levar as pessoas por meio do trabalho que eu desempenho ao conhecimento do Cristo, que rege a minha história, que rege a minha vida. Ah, pelo amor de Deus, dá uma glória a Deus aí. Nós deveríamos trabalhar, irmãos, por 3 motivos. Glorificarmos a Deus, servirmos ao próximo e por meio disso, adquirimos sustento para a generosidade. É isso. Basicamente é isso. Amém? Um cristão trabalha para glorificar a Deus, para servir o próximo e para ter sustento para que ele possa ser generoso. Eu quero terminar assim de uma forma bem prática, que eu escrevi bastante coisa, mas quero terminar aqui de uma forma bem prática, voltando para o texto que nós lemos no princípio, e eu quero pensar com vocês aqui alguns desafios que a gente enfrenta para agirmos no mundo em que vivemos na questão do trabalho, da maneira como o texto bíblico nos espera, como Filemão, como Onésimo, como Paulo nos ensinou. Então, quais seriam esses desafios que a gente enfrenta hoje como cristãos para usarmos o trabalho como uma ferramenta para a glória de Deus? Então, o primeiro desafio é a tentação da dupla personalidade. É você pensar que você é um cristão no domingo, mas na segunda-feira você trabalha como um pagão. Então você é um cristão aqui. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia, Jesus, Deus é bom. Aí quando você sai lá fora para trabalhar, aí é a lei da selva. Está errado, irmão. Você é um cristão dentro da igreja e um cristão fora da igreja. Amém, queridos? Vocês estão me ouvindo, gente? O Paulo fala lá, gente, obedeçam a Deus. Não é que vocês não fazem para os homens, vocês fazem para o Senhor. Vocês são servos de Cristo. Sirvam de boa vontade, como se você estivesse servindo ao Senhor. Antes da gente começar o culto, eu falei com os meninos que a gente estava preparando aqui. Aí eu falei com os meninos, né? Às vezes a pessoa fala assim, pastor, eu não vou no culto hoje não. Eu falei sempre com eles, você não tem que falar para mim, você tem que falar para Jesus. Fala para Jesus. Fala assim, ó, Jesus, eu não vou te cultuar hoje não, tá? Hoje não. Só semana que vem. Porque hoje eu tenho um compromisso mais importante do que estar diante do Senhor, dando a honra que o Senhor merece. Porque, irmão, não é a mim que você vem servir. Você vem honrar Jesus. Nós estamos aqui por causa de Jesus. É Ele que é digno de honra, de glória e de louvor, amém? Se você se sentir à vontade para falar para Jesus, Jesus, eu não vou só semana que vem, beleza, aí você pode falar para Ele, amém? Mas fala para Ele primeiro, depois você fala para mim. Não seja uma pessoa de dupla personalidade. Segundo,
Não abuse das vantagens, não seja injusto na sua maneira de praticar o seu trabalho. Seja você um patrão ou um funcionário. Haja com justiça, amém, meus irmãos? Seja justo na sua maneira de prestar um orçamento, ou seja justo na sua maneira de pagar o serviço que te foi prestado. Seja honesto. Honestidade é a marca de um cristão. Nós precisamos levar honestidade para o mundo, amém, irmãos? A corrupção dos políticos não pode só ela nos incomodar. A gente tem que ficar incomodado com qualquer tipo de corrupção, seja do político, seja a nossa. Porque é muito fácil a gente falar da corrupção que está lá no poder, e a minha e a sua, nas pequenas coisas que nós negligenciamos, na prática da nossa vida. Honestidade tem que ser marca das nossas vidas, amém, queridos? E por último, terceiro desafio que nós podemos enfrentar. Então, primeiro, personalidade dupla. Segundo, abusar do poder e ser injusto. E terceiro, trabalharmos por causa do dinheiro. É esquecermos que o trabalho que nós prestamos não tem a ver com dinheiro. Você não sai de casa na segunda-feira para ganhar dinheiro. Você sai de casa na segunda-feira para fazer o mundo ser melhor. E não importa o que você faça. Não importa. Não importa. Não importa se você tosa cachorro, se você passa fibra ótica, se você cuida de carro ou dá aula de inglês. Não interessa. Tudo que fazemos, fazemos para o Senhor. O Senhor. Gente, vocês conseguem entender que José glorificava o nome de Deus sendo um bom administrador na casa de Potifar? O que José fazia? Cuidava da casa. Ele era um bom administrador da casa. Ele não orava, não tinha Bíblia, não tinha culto. Não. A Bíblia diz que o Espírito de Deus era percebido na vida de José porque ele era um bom administrador do que era colocado nas mãos dele. As pessoas percebiam excelência no trabalho dele e falavam: sobre esse menino repousa um espírito diferente. Ah, pelo amor de Deus, vocês estão me ouvindo? Não tinha oração, não tinha nada de espiritual. Quer dizer, tinha tudo de espiritual. Porque a espiritualidade de José não era marcada por um estereótipo religioso, mas era no refletir o caráter do Deus que ele servia, no zelo que ele tinha com as coisas que Deus tinha colocado na mão dele. Vocês estão me ouvindo? Hoje a hora que a gente chegou, vou falar isso aqui para você. Hoje a hora que a gente chegou, Virgínia falou assim comigo. A gente tem, quando vocês chegam, normalmente a gente já tirou, mas a gente tem uma fita que a gente coloca lá na escada, lá embaixo, para dizer para as pessoas que existe um momento em que elas podem subir e ter acesso ao nosso hall aqui, ok? E aí a Virgínia falou assim comigo: Vida, não precisa colocar a fita não, o pessoal está chegando tarde. Eu falei para ela: não vou fazer trabalho pela metade não. Nós vamos fazer tudo aqui com excelência. Não importa, porque nós estamos fazendo para o Senhor. E a nossa excelência vai ser vista diante dele. Não importa, porque nós servimos ao Senhor. Amém, meus irmãos? Ao Senhor. Não é a ganância que me dita. Farei tanto quanto que nada. Eu vou continuar dando o meu melhor, porque é o meu Senhor que eu sirvo. O meu patrão não é o dinheiro. O meu patrão é o Senhor. Amém, meus irmãos? Então, só recapitulando aqui para a gente encerrar. Infelizmente, esse é o estereótipo que nós vemos no meio dos brasileiros, né? Um tentando passar a perna no outro. Que coisa feia. E, gente, posso falar para vocês, isso não acontece em outras culturas. É só na nossa. Ou pelo menos majoritariamente na nossa. Isso é feio. O que eu ouço falar das comunidades hispanas se ajudam. Outras culturas se ajudam. E os brasileiros? É um querendo passar por cima do outro. É um querendo tirar proveito do outro. Mas esse é o ensino bíblico? Não. Nós deveríamos ter um caráter condizente com a Escritura. A Bíblia mostra isso? Claro que mostra. Olha o exemplo de Filemão e Onésimo. Olha como Paulo se propôs, no meio desses dois, a resolver esse conflito.
O que Deus espera de nós? Que a gente trabalhe pelos parâmetros certos e que a gente tome cuidado com esses desafios que podem se levantar entre nós e o nosso trabalho. Cuidado. Você trabalha para fazer o mundo ser um mundo melhor. Você trabalha para a glória de Deus. Vocês estão comigo, gente? Segundo, cuidado para você não ser um crente duas caras. Um crente aqui e outra coisa lá fora. Amém, gente? E por fim, não trabalha para ganhar dinheiro. Não faça do dinheiro o seu Senhor. Não levanta na segunda-feira pensando assim, preciso ganhar dinheiro. Levanta, como eu posso mudar o mundo que eu vivo com o trabalho que eu faço? E que Cristo vejam que as pessoas vejam Cristo na minha vida e na minha forma de trabalhar. Amém?